Voltando, nós paramos em atividade. Atividade. Vejam aqui, gente. É por meio da atividade que o homem, duas coisas, constitui suas relações humanas, por aqui número 1, e transforma o mundo. Olha a importância da atividade, ok? Ao apropriar-se da realidade externa, ocorre uma atividade interna de apropriação e de articulação do novo. E o que marca essa atividade interna é a superação, a confrontação, a contradição, a ambiguidade entre o novo e o velho. Então, a partir da atividade, o homem constrói uma imagem subjetiva da realidade objetiva. Hã? Olha lá. Atividade. A partir dela, o que na verdade contribui para o desenvolvimento do psiquismo do homem e representa o desenvolvimento do psiquismo do ser humano. Então, o que acontece a partir da atividade? O sujeito constrói uma imagem subjetiva da realidade objetiva. Se nós formos mais assim, eu vou colocar aqui, o sujeito constrói uma imagem subjetiva, aqui em vermelhinho, da realidade objetiva. A realidade objetiva é essa que se apresenta para nós, essa que está aí. Mas, a partir das nossas vivências, das interações, etc., nós construímos imagens subjetivas dessa realidade objetiva. E é importante que a gente construa imagens subjetivas claras. É importante que a gente compreenda o significado das coisas. É importante que a gente compreenda o sentido das coisas. Os significados que são compartilhados em sociedade, eles precisam fazer sentido para mim. E é por meio da atividade que a gente vai, então, buscando essa apropriação. Agora, um ponto importante. Olha lá, vou repetir esse ponto aqui. Ao apropriar-se da realidade externa, que é a realidade objetiva, ocorre uma atividade interna. Pense, por exemplo, no sujeito que constrói conhecimento, o sujeito que tem uma transformação no seu psiquismo, de apropriação e de articulação do novo. E o que marca essa atividade interna é o quê? Superação, confrontação, contradição e ambiguidade entre novo e velho. Então, o sujeito não se apropria da realidade objetiva tirando uma cópia do real de uma forma muito simplista. É de uma forma complexa, tá? De uma forma complexa. É de uma forma que envolve superação, confrontação, contradição, ambiguidade entre o novo e o velho. Então, vamos continuar falando disso. É na atividade, e continua aqui, é na atividade que o ser humano desenvolve a sua capacidade cerebral. Porque o cérebro, enquanto sistema biológico, já existe. Não é? Então, nós chegamos nessa versão que nós somos hoje, eu tinha colocado aqui na aula anterior, por causa do desenvolvimento filogenético, né, da espécie. Agora, desenvolvimento ontogenético, o meu desenvolvimento enquanto sujeito, aí eu preciso me apropriar de cultura. Então, é na atividade, nas interações, no trabalho que nós realizamos, que nós desenvolvemos a capacidade cerebral. Ou seja, diferentemente do animal racional, no qual a atividade está dirigida à satisfação biológica, e o animal, ele basicamente quer isso, a satisfação biológica, o ser humano é motivado pela apropriação da experiência humana. Nós não queremos simplesmente uma satisfação biológica. Comer, excretar,
reproduzir, procriar, não. Nós precisamos nos apropriar da experiência humana, que ela vai sendo herdada também, não é? Ou seja, uma base da cultura vai sendo herdada. Então a gente, na verdade, nós sempre partimos de uma base cultural e nós vamos nos apropriar, construir, reconstruir cultura. Então isso significa apropriação da experiência humana. Os animais se adaptam às mudanças naturais, o homem não. O homem adapta a natureza aos seus interesses, a partir do trabalho, a partir das suas necessidades, a partir da atividade. Tranquilo também? Aqui, isso porque na medida em que o indivíduo adquire a capacidade de planejar, de abstrair, de reconhecer conexões causais e antecipar os acontecimentos imediatos, ele passa a produzir sua forma de existência, né? Então, coisas que os animais não fazem. Planejar, abstrair, talvez aqui de forma muito primitiva, muito simplista, precária, né? O ser humano já planeja, abstrai, reconhece conexões causais, antecipa acontecimentos imediatos, etc. E produz, então, sua forma humana de existência. Uma forma humana de viver que não é produzida pelos outros animais. Instrumentos que caracterizam a atividade. Então, nós temos dois tipos de instrumentos, do tipo físico e do tipo biológico, que também podem ser chamados de instrumentos concretos e instrumentos abstratos, tá? Então, ponto importante aqui com relação aos instrumentos. Instrumentos. Vejam, concretos, abstratos. O que são os instrumentos? São produtos humanos. O ser humano produz instrumentos. São produtos humanos. Os instrumentos são fruto da cultura humana, da produção cultural. Então, concretos. O grande exemplo que você encontra nos livros. Um exemplo, o machado. É um instrumento físico. Para que serve um machado? Para suprir uma necessidade humana, para facilitar a vida do ser humano em algum momento. Em vez do machado, poderia ser uma arma. Por que o ser humano produz uma arma? Para se defender? Para caçar? Por que ele produz, de repente, algum tipo de material equivalente ao machado? Também para conseguir derrubar uma árvore, fazer a sua casa, para se proteger, enfim. E, diante disso, nós temos toda essa produção tecnológica que existe hoje, não é? Então, nós produzimos esses objetos, esses itens que servem para que o ser humano possa agir sobre a natureza, realizar o trabalho, facilitar a sua vida. E os abstratos são aqueles que estão na mente, que auxiliam, por exemplo, a relação do homem com a natureza num sentido abstrato, como, por exemplo, os signos. Os signos. Okay? Então, eles auxiliam o pensamento humano. Os signos. Exemplo de signo, palavras. Então, nós convencionamos, nós criamos sistemas simbólicos, convenções, alfabeto, letras, palavras, para que a gente possa construir significados, para que eu possa olhar para um objeto e nomear aquele objeto, para que eu possa dizer alguma coisa para uma pessoa e ela me entenda, para que eu possa coletivamente planejar uma ação, seja para se defender, seja para produzir, seja para construir uma comunidade, seja para viver coletivamente de uma forma mais complexa, seja para, aos poucos, construir valores, né, ideias, ideologias, etc. Então, o ser humano desenvolve instrumentos concretos e abstratos, que são instrumentos que decorrem da atividade e auxiliam a atividade cada vez mais complexa, né? Então, os do tipo físico são ferramentas que permitem a transformação do ambiente, que eu os chamei de concretos, e do tipo psicológico, que eu chamei de abstratos, são signos ou sistemas de signos, a linguagem concreta, sistemas numéricos de representação gráfica, toda forma de sistema convencional. Um quadrado, por exemplo, é uma convenção. As figuras geométricas são convenções
chamar de quadrado, de triângulo, são convenções para que a gente possa compreender a natureza e dar significado para as coisas, né? Construir significados. Ok? Bom, então assim, por que isso tudo é tão importante? Porque a atividade tem tudo a ver com a constituição das relações humanas, como nós vimos, e com a constituição do homem. Porque o homem nada mais é do que um sujeito que nasce animal e se humaniza onde? Na atividade. Nós nascemos biológicos apenas, seres apenas biológicos, e nós nos humanizamos na atividade. Okay? Então, o homem se humaniza na atividade. Vou colocar aqui assim, humaniza-se na atividade. Porque aqui ele vai exercer seu potencial, ele vai aprender, ele vai se desenvolver, ele vai se diferenciar dos outros animais. Lembra que nós colocamos aqui, não é? A psicologia histórico-cultural, ela parte das bases marxistas, do materialismo histórico dialético, dessas concepções de homem, de sociedade, etc., a partir do materialismo histórico dialético. E o que é o homem? O que é o ser humano? É um sujeito histórico, que está o tempo todo o quê? Se transformando a partir das relações. Ok? Tá bom, Vinícius. Continuando, então. Então, o homem se humaniza, né, na atividade. Na verdade, você pode colocar que ele é constituído, de uma forma bem completa, o homem é constituído na atividade e pela atividade. Né? Então, o homem é constituído na e pela atividade. Pode colocar essa informação que, de repente, ela pode cair dessa forma para você. Sobre os instrumentos ainda, eles caracterizam a atividade humana, não é? Como nós falamos. Daí eu falei dos concretos, físicos, e falamos aqui dos psicológicos, tá? Que eu chamei de abstratos. Ok? Então, no caso dos abstratos, nós falamos aqui, por exemplo, do uso dos signos. E olha que interessante, por que esses signos são tão importantes? Lembra que nós vimos que a relação do homem com o mundo não é direta, ela é mediada? Ela é mediada por signos. Tá? Por signos. Então, para que servem os signos? Vamos colocar assim, ó. Uso dos signos como atividade mediadora. Ok? Então, é isso que define a nossa atividade, é esse uso dos signos como atividade mediadora que define o quê? A nossa atividade como seres humanos. Então, define nossa atividade como seres humanos. Em outras palavras, que define a nossa atividade como uma atividade diferente da atividade realizada pelos outros animais. Então você compra alguma coisa, por exemplo, você faz conta, não é? Ó, eu te dei 50, você me devolve 30. Essa relação, ela é toda mediada por sistemas simbólicos, por signos, pelos números, que foi tudo construído, criado, convencionado culturalmente. Então, tudo que nós fazemos, você vai, por exemplo, produzir alguma coisa, tantos metros disso, daquilo, vai produzir um objeto, então você idealiza um objeto, ele tem um nome, existe um porquê desse objeto, por que ele existe, qual é a função dele, existe um comércio desse objeto, então a linguagem, os números, os nomes, os significados, tudo aquilo que está no mundo, inclusive da ciência, né, que nós produzimos ao longo da história, tudo isso é um suporte para as atividades do homem, para que ele possa, então, exercer suas atividades e, consequentemente, se constituir como ser humano. Eu não sei se eu coloquei aqui, pessoal. Ah, coloquei. Sobre os signos, ó.
é tão importante falarmos de signos quando a gente fala de Vygotsky, que eu trouxe aqui um slide só sobre signos. Então, são estímulos artificiais por meio dos quais o homem pode controlar e regular o seu comportamento. E vejam que são estímulos artificiais, porque nós criamos, convencionamos os signos, né? Eles não estão na natureza, eles foram criados culturalmente. E é através deles que ocorre a internalização. Lembra que nós falamos do processo de desenvolvimento do ser humano para o Vygotsky? É no sentido da internalização, do externo para o interno, do inter para o intra, não é? Do interpsicológico para o intrapsicológico. O ser humano que planeja a própria ação, ele está operando com signos. Então ele compreende os signos, os significados das coisas, os signos, e ele utiliza isso internamente para planejar suas ações. Interessante isso, não é? Então, os signos são muito importantes porque através deles ocorre a internalização. Ainda, quando o homem introduz recursos auxiliares e artificiais para memorização e usa um estímulo como ferramenta para a memória, aparece uma característica de conduta especificamente humana. Como assim, Vinícius? Vou dar um exemplo bem bobinho. Você precisa ir ao supermercado. Aí tua mãe fala, não vai esquecer, hein? O que você faz para auxiliar a memória? Você faz uma lista. Animais fazem listas? Animal coloca uma lista e fala, deixa eu ver aqui. Não. Animais fazem, por exemplo, GPS, mapas? Não. Por que o ser humano constrói esses instrumentos a partir dos signos? Auxiliar a memória. É uma ferramenta para auxiliar a memória. É uma ferramenta auxiliar e artificial para que a gente possa agir melhor. Tá? Interessante isso. Não é simples, mas interessante. Então, assim, o uso dos signos a gente não encontra nos animais, tá, pessoal? Cuidado lá na hora da prova, tá? Coloquem aí, o uso dos signos não é encontrado nos animais. São os seres humanos que operam com os signos. E também a criança não nasce capaz já de operar, compreender, operar e utilizar os signos. Nós nos tornamos capazes a partir das interações, das aprendizagens, do contato com a cultura. Os sistemas de signos são elaborados lentamente a partir da evolução histórica e cultural da humanidade. Tá? Porque quando a gente fala de signos, vejam, por exemplo, né, construção de um alfabeto, hoje nós temos todo um mundo digital, recheado de novos signos. Símbolos diferentes, com significados. Você olha para um símbolo, o que significa isso? Pega, por exemplo, a matemática, depois você pega a física. Aí dentro da física você pega a mecânica, daí você pega a elétrica. Quantas convenções, quantos signos, quantas coisas novas, né, para dar um significado para as coisas. Então, é aos poucos que os signos, que os sistemas, né, de signos vão evoluindo na história. E, obviamente, que ao que o ser humano trabalha, né, ele realiza a atividade com o suporte desses signos. Atividade aqui, atividade laboral, por exemplo, é o trabalho, ok? E com essa atividade, com o trabalho constante, o uso dos instrumentos vai se refinando. Né? Então, nós temos um refinamento do uso dos instrumentos. Refinamento do uso dos instrumentos. Basta se nós olharmos aqui para os instrumentos físicos, fica mais claro ainda, não é? Tudo o que aconteceu, a gente chama isso de tecnologia, não é? A escrita, por exemplo, é uma tecnologia. A escrita foi uma tecnologia desenvolvida pelo ser humano e que depois que surge, o crescimento histórico, assim, a evolução do homem ao longo da história é muito grande com o auxílio da escrita. Imagine o seguinte, o homem sem a escrita, como que seria, não é? É também só que a escrita entra aqui, num sistema de signos, num sistema simbólico, né? Numa convenção cultural. Aqui é algo físico que nós criamos para N situações e utilidades e tal. E por fim, gente,
Aqui diz o caráter convencional e arbitrário. O que é isso? Caráter convencional e arbitrário. Somente quando interagimos com outras pessoas que já os domina e são capazes de transmiti-los é que nos apropriamos deles. Tá? Você vai jogar, por exemplo, xadrez, não tem como jogar xadrez com alguém que não sabe jogar, alguém que não conhece as convenções. Não tem como você escrever para quem não sabe ler, não é? Não tem como você conversar com quem não sabe falar. Então, aí vem o caráter convencional e arbitrário dos signos, repetindo, somente quando interagimos com outras pessoas que já os domina e são capazes de transmiti-los é que nos apropriamos deles. E isso vale também para a pessoa menos experiente que aprende os signos com o mais experiente, né? É óbvio, porque aí vem um trabalho, né? A gente vai falar sobre como a criança, por exemplo, aprende. A gente vai falar de conceitos cotidianos e conceitos científicos. E os conceitos cotidianos, eles são adquiridos no dia a dia. Então, dependendo da complexidade do conceito, a gente adquire no dia a dia. Mas tem conceitos científicos que não são adquiridos no dia a dia. Eu preciso de uma atividade organizada, sistemática, eu preciso da escola, eu preciso do professor, eu preciso da pessoa mais experiente que organiza uma prática educacional, pedagógica, explicativa, que vai ajudar o outro a se apropriar do objeto cultural. Bom, é o seguinte, eu vou fazer mais uma pausa e na próxima parte a gente vai falar sobre pensamento e linguagem, ponto importantíssimo sobre Vygotsky.